Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Um abraço pro professor Enzo Bassetti, que tá por aí. Hoje a gente, pelo menos deu certo a live, né? Esperemos que continue assim. Vocês estão me escutando bem? Me falem aí se vocês estão me escutando bem, pessoal. Enzo São Paulino, gente que sabe torcer, né? Tudo tranquilo, né, pessoal? Estão me vendo e me escutando bem, né? Vamos nessa, então. Para quem não ficou sabendo, eu e a professora Aline Soares tentamos gravar inúmeras vezes, muitas vezes, em diferentes horários e não conseguimos. Então a gente adiou para amanhã, tá certo? Amanhã vai ter a live com a Aline Soares de manhã. De manhã depois daqui eu vou ver direitinho com ela o horário, mas vai ter a live, nós não nos esquecemos, tá? Foi só porque o Instagram, e não é só com a gente, né? Tá dando com um monte de gente isso. Eu vi, tem determinados horários que ele buga. O Instagram está instável. Entenderam aí? Instagram instável. Mas, péssimo. Mas, enfim. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com a Tainá. Tá? Ela, minha ex-aluna, defensora do Amapá, e a gente vai falar um pouco de trajetória, de estudo objetivo, coisas que eu já venho falando, batendo na tecla com vocês, sendo que agora a gente vai pegar na prática, tá? Vai pegar na prática coisas que às vezes se fala na teoria e não se sabe tanto como aplicar, tá bom? Deixa eu só... consegui aqui fixar o comentário. Tá, eu vou chamar aqui a Tainá. Deixa eu localizar ela aqui. Ela tinha entrado... Tainá Medeiros. Tá aqui. Deixa eu ver se dá certo. Ela está lá no Amapá hoje. E tá esperando nomeação no Maranhão. Olá! Oi! Boa noite! Boa Tudo noite. bom, doutora? Tudo em ordem, graças a Deus. Pronto, vamos lá. Tava falando aqui, Tainá, um pouquinho, na verdade, o que você é atualmente, né? E aí você vai contar pra gente. Estou me sentindo quase um Jô Soares aqui, entrevistando o pessoal. Mas seja bem-vindo, agradeço, muito obrigado pelo convite. Gente, eu tô doidinho aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Porque, enfim, não tem nada a ver com live, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo que um primo meu deu positivo com coronavírus. Então, assim, mexe um pouquinho, né? Mas, paciência, é saudável e tudo mais, então tende a dar tudo certo. Então, vamos falar da trajetória da Tainá. Tainá, primeiramente, né, se apresenta aí pro pessoal e fala livremente. Depois a gente vai caminhando com a live. Então, meu nome é Tainá, eu sou defensora pública aqui do estado do Amapá. Nós passamos aqui no primeiro concurso. Esse foi o primeiro concurso que teve da Defensoria Pública do estado. Foi o dia que a ANADEP chama que pintou o Brasil todo de verde. Porque foi o dia em que o Brasil ficou 100%, todos os estados tiveram a instituição constitucional da Defensoria. Legal. Na época, eu até fiquei também na dúvida se eu faria o concurso ou não. Mas, assim, como eu estava numa fase que eu estava estudando que era a minha prioridade passar, aí eu já estava no nível de ir para todos os lugares, assim. Onde abria, eu estava indo. Entendi. E assim... Já a gente chega nessa parte. Alguém consegue adivinhar de onde... Não fale, tá, Tainá? De onde é esse sotaque da Tainá? Alguém consegue adivinhar? Vamos lá. Eu sempre faço isso para testar o lag, tá? Certo. O lag do pessoal. Vamos ver quem adivinha de onde é o sotaque da Tainá. Não vou sortear nada, porque não tem nada para sortear. Participe do sorteio da mentoria, viu, pessoal? Só da quarentena. Ceará, nossa senhora, não. Ceará, péssimo, muito ruim. Ceará, não tem nada a ver. Ceará Nordeste. Nordeste, tudo bem. Pernambuco foi quase. Não, mas Pernambuco é bem diferente. Sergipe foi quase. Sergipe, muito parecido. Tá quase, gente. Sergipe, Bahia. Cadê? Sergipe, Bahia, e aí? Recife, Goiânia. Tá.
Gente, pra vocês verem como o povo Piauí. não conhece sotaque. Eu acho que só eu conheço sotaque aqui, porque eu falo com o povo todo, mas Alagoas, finalmente vocês É, chutaram os 25 estados. acertaram aí. Pois Alagoas. é, mas Tainá é de Alagoas. Mas assim, ó, tem Parecida, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os quatro são parecidos. É porque eu sou paraibano, eu sei que é parecido. Agora, Pernambuco não tem nada a ver, Ceará não tem nada a ver. Aí Maranhão é Piauí, é quase do norte, Bahia tem o seu sotaque próprio, né? Aquele cantado. É, Mas, enfim, vamos voltar ao que interessa. É... vamos. Tainá, eu queria que tu falasse como tu se formou. Tu já estudava para concurso na faculdade? Mais ou menos, tipo assim, na faculdade eu sempre fiz provas de estágios. Então eu Certo. estagiei, por exemplo, teve concurso de estágio no TJ, eu fiz. Uhum. Teve do Ministério Público, eu fiz. Teve da Defensoria Pública, eu fiz. Então eu tive, assim, uma oportunidade de estagiar em vários. E eram provas objetivas. Tinha segunda fase também na época já. Mas tinha sempre uma prova objetiva, né? Tinha sempre a prova objetiva. Geralmente era a primeira e segunda fase. Uhum. Do TJ, as outras duas eram. E aí Certo. eu estagiei. Assim, eu não era uma aluna assim, melhor do mundo, não, exemplar, não. Eu estudava. E quando tinha essas Certo. provas de concurso de estágio, como eu queria muito passar para ter experiência, eu também dava um gás. Uhum. Quando eu comecei a estudar, foi no ano de 2015, que foi o ano que eu pulei grau. Certo. Passou na OAB antes ou depois de formada? Nono período. Assim No que nosso pôde período. fazer, eu já fiz para ver se eu ficava Uhum. livre, né? Entendi. Aí passei. E aí comecei. Aí quando eu vi que eu tava com uma base boa de penal, eu comecei a procurar editais que tivessem caído no penal. Uhum. E aí eu lembro que na época eu abri um concurso Tipo, na época eu tava naquele dilema que todo concurseiro tem, né? Acabei de me formar, passei na OAB e agora faço uma prova que é concurso meio ou concurso fim. Todo mundo, praticamente. Né? Todo mundo tem isso. Todo mundo. Uhum. Eu já sabia que eu queria ser defensora pública. Desde quando eu estagiei lá, dos lugares que eu estagiei, TJ, TNP e Defensoria Pública, eu escolhi DPE, no caso, né? E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Quando eu passei na OAB, eu falei, não, vou olhar o edital da Defensoria. Quando eu comecei a olhar o edital da Defensoria, eu falei, nossa senhora, eu vou passar nisso nunca. Ou então eu vou demorar uns 10 anos pra eu passar. Aí já me deu uma desesperada, assim, sabe? Aí fiquei naquela, vou advogar. Só um parêntese aqui. A Tainá vai falando e eu vou comentando algumas coisas. Gente, edital, se você for levar o pé da letra e estudar todo o edital, eu costumo dizer, no caso do MPF, o edital é a primeira fase. A primeira fase não é a prova objetiva, é ver o edital e não se desesperar com ele. Se você não se desesperar, você passa. Olha o Alexandre aí, o MPF Guimarães, Tainá. O Alexandre é colega. Alexandre. O Alexandre é nosso mentor na mentoria de Procurador da República, meu amigo mesmo, passou o carnaval aqui em Fortaleza e trabalha com a Tainá lá, né, Tainá? A gente faz, de vez em quando a gente faz uns trabalhos conjuntos. Agora a gente teve a questão do naufrágio, teve uma audiência pública também sobre violência obstétrica, eu participei, ele participou Olha também. que massa. Para vocês Aí verem, pessoal, colega. MPF, né, Ministério Federal e Defensoria Pública Estadual, então... não há uma coisa tão engessada, né? Com certeza. Também como era uma questão que envolvia direitos humanos, direitos da mulher, essa questão de violência obstétrica, aqui no Amapá teve uma polêmica assim, quanto à questão do Estado, que não estava concedendo alguns materiais básicos necessários para a saúde da mulher, aí a gente fala sobre isso. Entendi. Pronto, mas só voltando aqui, eu tava aqui, o edital, ele é o primeiro obstáculo que o concurseiro enfrenta no MPF. O edital do MPF, ele é bem diferente, né? Ele é todo trocado, se não tem uma sequência. Sendo que as demais carreiras, você pega o edital da DPU, a Tainá é DPE, a gente tem a professora Marília que é DPU. Mas o da DPE também é gigante, né? Se você for considerar tudo, principalmente eu lembro que direitos humanos eu ia fazer os planejamentos, né, Tainá? Já a gente vai falar disso. Mas eu via 1.000 coisas. Aí a Tainá chegava, mas professor, como é que vão ficar isso? Calma, Tainá, aqui é 3, 4 leis. Calma, esquece esse resto aqui, 3, 4 leis.
tem que saber interpretar edital. É um requisito do concurseiro. Mas continua aí, Tena. E não pode se desesperar com o edital também, né? Porque Exatamente. quando você olha e às vezes acha que não dá para estudar, depende também do seu foco, né? Eu sempre estudei para defensoria. Assim, eu nunca fiz outra. A não Você ser... nunca fez provas de outras carreiras, né? Então, a não Ou ser já no... fez? praticamente não. Aquele Assim, meia boca, né? aquele meio Surgiu o termo. concurso para fazer. Que eu tava na dúvida ainda se eu fazia ou não. Mas aí, enfim, eu decidi que eu ia estudar e focar na defensoria. E a partir daí, desse dia que eu decidi, que foi aí quando a gente começou com a mentoria, né? Na época nem acho que se Com a chamava consultoria. A mentoria. consultoria. Na época, eu não fazia mentoria ainda, que é essa que a gente consegue pegar mais gente. Era só a consultoria. Eu abri aqui no meu computador Foi 2016. o formulário que eu mandei para a Tainá. Foi março de 2016. Só para vocês se ambientarem o que aconteceu. Eu comecei a orientar em dezembro de 2015. E aí teve um amor, teve 2 casos de sucesso logo no começo, que foi uma de magistratura federal, que a pessoa fez a prova estudando 2 meses e ficou uma questão da prova, então espalhou aqui em Fortaleza. E na época a cunhada é cunhada, né? Ou com cunhada? Era, né? Exato. Exato. A ex-cunhada. Ex-cunhada eu acho que existe. Que é casada com meu primo, ela foi muito bem na prova de procuradoria. Aí fez a fama lá em Alagoas. Aí ficou Alagoas e Ceará, muita gente. E aí a Tainá veio me procurar. Só para vocês terem ideia, gente, do formulário aqui, ela preencheu. E ela tinha feito, na época, em março de 2016, a Polícia Civil de Sergipe, né? Agente escrivã, DPR Rio Grande do Norte e TJ Alagoas. Aí no TJ ela tinha ficado a 17 questões do corte, né? Aí colocou as matérias. E aí, primeiro ponto para vocês verem. Como vem estudando nos últimos tempos? 10 a 11 horas por dia. Pelo amor de Deus, tira. Olha a loucura, pessoal. 10 a 11 horas de estudo por dia. Aí eu fiz a entrevista com ela e disse, primeira coisa você tem que tirar. Esse estudo aqui, ele vai diminuir para 7. Ou foi 6 ou 7. Eu acho que eu ainda tenho o teu cronograma aqui. Mas só para vocês terem noção, ela já estava estudando há 2 anos, 11 horas por dia. Não, eu estava estudando há um ano. Há um ano, né? Quase um ano, 2015. Um ano, né? 2015 para 2016. Mas então isso é muito tempo. Muito tempo. Tanto é que ela, na Defensoria Sergipe. Foi Sergipe? Não. Tem uma aqui que ela ficou a 4 questões do quadro DPR em 2015. E TJ Alagoas ela ficou a 17. Então, muito provavelmente, foi esse tempo enorme de estudo que ela estava tendo por dia. Ela não tinha tempo para assentar conhecimento. Se estudo fosse só sentar a bunda na cadeira e estudar indefinidamente, todo mundo que fizesse isso passava. Mas, na verdade, acontece o contrário. Você estuda mais, é isso que explica, às vezes, a pessoa tem um desempenho, aí estou bem pertinho de passar. Aí estuda mais, desesperadamente, e fica muito mais atrás. É isso que explica. Não é que ela estudou errado ou alguma coisa do tipo. É porque simplesmente ela não deu tempo de assentar o conhecimento que ela estava estudando na semana. Mas, enfim, pode continuar. E nessa então, época que eu comecei com você, eu era aquele tipo de pessoa que eu tinha cabeça dura. Por exemplo, eu acho que o melhor de constitucional é o Pedro Lenz. Então, eu vou ler o Pedro Lenz de capa a capa inteiro. Chegava no quarto capítulo, eu não lembrava mais nem o que eu estudei no primeiro. Era assim. Uhum. Às vezes nem o quarto, né? Às vezes nem o quarto. Tá acabando o quarto, tem que lembrar o que eu no começo. Caraca, o que é que eu li mesmo? Então, fica perdido. Uhum. E, tipo, eu era muito cabeça dura. Assim, por exemplo, eu falava, não gosto de ler letra de lei. Aí eu lembro que até o Adalberto falava, não, mas tem que ler, porque é importante. Aí ficava tentando me convencer com estatística. Olha aqui nessa prova da defensoria. Não sei quantos por cento das questões eram letra de lei. Aí eu mesmo assim não seguia o que ele falava. Eu ainda era rebelde. Aí eu falava, não, mas eu não vou perder meu tempo lendo letra de lei, não. Eu vou ler o livro. Aí quando eu ia pro simulado, eu me lascava. Pois é. Afinal, o pensamento do pessoal é assim, poxa, mas a letra de lei tem no livro também. O livro coloca lá. Gente, não é a mesma coisa. Não é mesmo, entendeu? Tem que ter. Lendo a lei, você tem a noção da sequência da lei.
você começa a entender o contexto dentro da lei. Fora que a leitura da lei ela é muito curta comparado com a doutrina. Então você consegue ler mais rápido e com o tempo começa a se habituar com aquilo ali, né? Tô vendo se eu abro a tua pasta aqui pra gente ver. Mas pode continuar falando. Aí sim, aí tá, era muito teimosa. Aí quando é que você mudou, Tainá? Não, aí depois, quando eu fui vendo que realmente, a partir do momento que eu comecei a ler a letra de lei, eu comecei a melhorar, aí foi que aí eu me conformei de que realmente eu tinha que ler a letra da lei. Não tinha jeito, não tinha como eu escapar. Eu acho que isso também tem muito a ver com a dicotomia gosto, não gosto. Muitas vezes a gente fica se moldando. Ah, eu não gosto de fazer questão, então eu não vou fazer. Ah, eu não gosto de ler a lei, então eu não vou ler. Primeiro, acho que tem que quebrar os paradigmas, sabe? A gente tem que ir fazendo testes. Ah, tô fazendo assim, é o jeito que eu gosto, mas não tá dando certo, então eu vou mudar. E eu acho que, assim, você passar ou não vai dizer muito disso. Quando você fixa os pontos. Onde eu errei, o que é que eu preciso melhorar aqui? Vou rever isso aqui. Nessa prova, eu não passei por quê? Porque eu errei muita questão de letra de lei. Vou melhorar isso. Nessa prova, eu não passei por quê? Fiquei por 3, errei 5 de filosofia, porque eu não queria estudar filosofia. Bom, mas agora é importante, vou estudar. Enfim. Sim, sem dúvida. Essa parte aí é uma coisa que eu falo do autoconhecimento, pessoal. Uhum. Não adianta nada eu falar para a Tainá, como vocês viram, tipo, eu falava, tem que cair, tem que estudar letra de lei, porque cai muito. E ela tem teimosa, não vou continuar assim, assim, assado. Até ser convencida. Sendo que ela não foi convencida por mim. Aí que tá, ela foi convencida pelos simulados que ela fazia, via que estava errando muito letra de lei e pensou, poxa, é isso aqui mesmo. E quando a gente tem esse conhecimento que não vem da pessoa que está ali do lado, vem de nós mesmos, essa convicção é muito mais forte e consegue coordenar mais. A ideia da mentoria, quando eu falo que eu não quero pegar a pessoa pelo braço e levar. Na verdade, eu quero mostrar a ela várias coisas que ela não conseguiu enxergar. Porque a partir dessas coisas que ela mesma passar a enxergar, ela vai moldar o horário dela. A Tainá, ela não passou por causa de mim. Eu abri a mente dela para algumas coisas. Ela identificou como ela estava estudando algumas coisas certas, outras nem tanto. E aí conseguiu montar um horário, um cronograma e montar um estudo de acordo com as peculiaridades dela. Porque, por exemplo, ela já vinha lendo muito doutrina. Então, eu pegar, mesmo que eu notasse que ela estava até bem em lei seca e tivesse que ler mais doutrina, não ia fazer tanto sentido. Por quê? Porque ela tinha lido muito. É diferente se eu tiver... Tem gente que vem falar comigo e diz, Adalberto, eu percebi depois de muito tempo que o mais importante é lei seca e questões. Eu estou falando lei seca e questões. Eu falei, incompleto. Não está completo também. Tem que ler doutrina também. Então não adianta eu falar uma coisa, tá? Depender de qual for a pessoa, ela tem que identificar qual é o gargalo dela, né? Eu estou tentando ver aqui o que é as conversas que a gente tinha. Só para... mas pode ir falando aí. Aí, outra coisa assim, importante que eu acho na aprovação foi que, por exemplo, eu parei de ler livrão, né? E comecei a ler sinopse, coisa assim, mais resumida, aqueles livrinhos da Juspodium. Comecei a tornar meu estudo mais objetivo. Porque antes eu não conseguia fazer revisão. Revisão e questão, para mim, era um tabu. Sabe? Eu não conseguia fazer revisão porque eu pensava, eu demoro tanto para estudar aqui atos administrativos. Se eu for revisar amanhã isso que eu estudei hoje, eu não estudo mais. Se eu for revisar daqui uma semana, eu também não estudo mais. Eu tinha muita dificuldade, assim, de revisar. Pode falar. Desculpa. Quando eu comecei a objetivar o meu estudo, estudar de uma forma mais objetiva, tipo assim, mais concentrada naquele material que era meu, aí eu fui começando a ver que eu estava estudando mais rápido e que dava para revisar. Aí, por exemplo, eu achava uma informação importante, de um princípio importante num livro da Juspodium lá, uma sinopse. Eu não deixava essa informação escapar de mim. Eu não deixava eu ter que ler o livro de novo para eu me deparar de novo com ela. Eu anotava no meu Vademec. Aí, por isso que ele é meio assim, meio podre até hoje. Nossa Senhora! Tem um monte de consegue papel. me superar, né? Realmente consegue. Ele até caiu a capa dele, né? Todo mundo acha que eu já joguei ele fora. Não, eu trabalho hoje aqui na defensoria com ele. É sério, bicho? De que ano esse Vademecum? 2016.
sério mesmo, nossa senhora. Agora, assim, as Isso atualizações eu vou aí falando. não foi, olha, mais um. Ela via que ela dava certo assim, gente. Eu, por exemplo, eu nem indico isso. Anotado o Vadmec, porque você, por exemplo, invalida ele para a segunda fase. Você não pode levar o Vadmec anotado. Não, aí Mas eu para comprava ela outro. funcionava. Aí que tá. As coisas funcionam diferente às vezes para as pessoas. Mas Uhum. você precisa ter parâmetros. Por exemplo, Tainá, em relação a simulados, eu acho que tu nem fazia antes, né? Antes de entrar. Não fazia Uhum. tanto Não simulado como fazia, a não. Eu fazia nada, fazia tudo errado. Tem aqui uma coisa, tava lendo aqui as conversas, em fevereiro de 2000, aí a Tainá, gente, ela fez 2016, aí teve que sair, fez durante 2016 inteiro. Aí teve que sair, eu acho, problema financeiro, alguma coisa assim. E aí, em 2018, ela veio falar comigo, dizendo que tinha ido muito bem em Pernambuco. Pernambuco, tu foi aprovada, Tainá, na segunda fase ou ficou na segunda? Eu passei para a segunda fase, o corte foi até bem alto, 83, ou foi 84. E eu Sim. passei para a segunda fase, só que na segunda fase foi CESP. Aí teve aquele negócio de português, né? Que eles tiraram muito. Aí, por exemplo, Pingo do Rio. Aí me Nossa. tiraram 3 pontos de português. E, tipo, antigamente eu tinha super preconceito com quem reprovava por português. Eu chamava a pessoa que não sabe escrever muito bem, né? Só que não. CESP é péssimo, assim. Essa correção assim, é igual a da DPU também e essa da Defensoria do Pernambuco. Mas eu acho, salvo engano, isso mudou um pouquinho, não foi não? Em relação ao português. Eu acho que a pontuação tá menor agora. Essa prova da de Pernambuco foi massa, assim. Várias pessoas aprovando por causa disso. Ah, entendi. Mas a prova foi em 2018. Aí logo depois foi... Sim, eu tô vendo aqui que tu indicou Thiago Leão, né? Que também foi aprovado, para vocês verem. Thiago Leão, ele não é mais meu aluno, mas foi aprovado para procuradorias no Amapá. Passou. Ele tá para ser teu amigo aí, né? Porque ele tá perto de ser chamado. Eu acho que ele foi 15º, alguma coisa assim. Aí chamaram 5 agora. Aí faltam 10 pessoas para ele ser chamado. Ele disse que ia pagar minha passagem quando fosse uma aposta. Quero ver. Mas ele veio me perguntar, vou para o Amapá, você gosta mesmo daí? Eu venho, aqui é ótimo, eu amo. Aí eu falei que gostava, ele veio. Pronto. E aí tu fez. Aí teve 2017, né? Teve DPE Pernambuco 2018. E aí tu começou a embalar a aprovação, né? Porque é o que eu sempre vai chegar um momento que você vai começar a passar nas provas em sequência, pessoal. O problema é que a galera não tem paciência. Mas vai chegar um momento que você vai começar a passar nas provas. A primeira que passou foi Pernambuco, né? Em primeira fase? Foi, passei em Pernambuco, aí passei também na do Amazonas, só que aí anulou a prova. Foi, eu lembro. Amazonas. Aí eu tinha feito uma aplicação muito boa até. Foi, eu tô vendo aqui o comentário. Pô, sacanagem. Aqui o comentário do celular. Foi triste, porque eu tinha tirado a nota muito alta, assim, foi olhando na vaga, eu tava entre os 10, digamos. E aí anulou, eu fiquei muito triste. Mas aí tinha Amapá na outra semana. Foi muito perto, né? Na outra semana, exato. Uma semana depois teve Amapá. Uhum. E, pra você ter ideia, eu não vinha fazer Amapá. Eu tinha escolhido Amazonas. Tipo, porque eu olhei e ia ficar muito caro fazer 2 provas no norte, a passagem era de R$2.000, mais ou menos 1.500, sei lá, era muito caro. Aí eu falei, não, só vou fazer uma. Aí quando eu vi que eu ia passar, né? E aí que anulou, eu falei, não, como é a mesma banca que é a FCC, uma semana depois também eu vou fazer. Aí pedi ajuda lá à minha família e vim fazer. Aí quando cheguei aqui era a primeira defensoria, né? Aí eram 40 vagas no edital. É muito. Nunca você vai ver. Assim, é bem difícil você ver uma defensoria que tenha 40 vagas, sabe? De cara, assim. E aí eu vim fazer e aí eu consegui ficar nas vagas. Aí por isso que eu fui nomeada muito rápido, assim. Fui nomeada na primeira leva. Uma coisa importante, gente, para vocês também se ligarem. Às vezes tem aluno que vem perguntar, até uma mentoria mesmo. Fiz a prova, fiquei a 2 questões do corte. Estou na dúvida, vou fazer uma outra prova uma semana depois. Vá fazer. Tire dinheiro de onde não tiver. Peça empréstimo em banco. Não perca essas chances. O que é que não é recomendado vocês fazerem? O cara tá a 20 questões do corte. Aí me perguntar, vou fazer a prova daqui a 2 meses.
Eu falo, não, não vai, cara. Tu vai só gastar dinheiro lá. 20 questões de código tu não vai tirar em 2 meses. Não vai mesmo, tá? Então, isso é uma questão, você economiza. Agora, se você está passando, ou então está muito perto de passar, tipo, uma das questões, faça todas as provas que você puder, inclusive, às vezes, carreira diferente. Passou para MP, magistratura na outra semana. Faça, porque você está num nível muito bom e bote na cabeça o seguinte, você vai fazer essas provas sem muita pressão, porque nem era a prova que tu estava estudando. A prova que tu estava estudando era outra, então o conhecimento ele é uno, ele é o mesmo. Então, você vai fazer essa impressão. Aquela prova pode te dar uma tranquilidade que, se você fizesse uma única prova ou de uma única carreira, não te daria. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu vi que eu não estava com condições de passar no MPF, comecei a fazer prova de procuradoria, buscando essa tranquilidade, um cargo que tivesse uma boa carreira e tudo mais, para depois eu estudar de forma bem mais tranquila, que se eu não passasse, beleza, estou num cargo bom. Então, isso acontece. A Tainá passou no Amapá, mas agora quer ir para outros estados, né? Imagino, para chegar mais perto de casa, de Alagoas. Com certeza. E aí, mas isso, a tranquilidade que ela tem hoje, mesmo gente que tem mais conhecimento que ela não tem, e acaba ela vai fazer a prova e pode até ir melhor do que a pessoa por causa disso, entendeu? Uma prova muito viva disso foi a Defensoria do Maranhão, que eu passei também, e eu já tinha tomado posse aqui no Amapá. Então, foi assim, quando eu cheguei aqui para tomar posse, eu tinha feito a segunda fase lá, mas não sabia o resultado ainda. Aí eu descobri o resultado aqui, ou seja, eu vim assim, me mudei cheia de livro na mala, porque eu sabia que eu tinha um oral já. Talvez tivesse, né? Aí saiu o resultado, eu vi que eu tava na oral. E aí eu comecei, foi uma época muito difícil também, porque eu tava começando a minha carreira como defensora. Tipo assim, a gente acha que vai ter modelo. Tu assumiu em Macapá logo ou pegou o interior? Então, é porque foi assim, eram 40 vagas, aí os 25 primeiros da lista ficaram em Macapá mesmo, capital. Sim. Aí eu, graças a Deus, fiquei na capital. Mas eu acho que também ficar no interior é uma experiência muito, muito massa, assim, sabe? Mas assim, dessa vez eu fiquei na capital mesmo. Sim. Já no Maranhão que eu passei, vou pro interior, entendeu? Mas assim, também preparada. Não tem frio não, pai. Vai até pra China. Com certeza. Pra China não, pra escola, né? Mas... não, vai passar, se Deus fizer isso. Me diz uma coisa, Tainá. Em relação, eu vou falar de fases de estudo agora, tá? A identificação da fase de estudo, gente, é muito importante. Por quê? A Tainá percebeu, depois de um tempo, por exemplo, que ler livrões manuais logo no comecinho era uma perda de tempo enorme. Por quê? Porque ela esquecia muito fácil, ela começava a ler e esquecia logo depois, demorava muito tempo. Então, ela começou a orientação com a gente e começou a fazer muita questão, lei seca. Mas eu nem sei, tá? Essa live aqui não foi combinada, tá, gente? Eu nem sei, mas eu tenho certeza absoluta que ela depois, ela voltou a alguns livros para consultar determinados temas que ela não tinha tanto domínio. Conta mais ou menos como é que foi isso, Tainá. Não, então, aí eu desisti do livrão, consegui me conscientizar, eu mesma desisti. Não foi porque o Adalberto falou. Ele falou, mas eu era teimosa. E não teimosa. Aí quando eu vi que estudando pela sinopse, eu estava conseguindo responder as questões, que estava sendo suficiente, aí eu comecei a parar de ler o livro grande. Óbvio que tinha hora que eu chegar assim e falei, nossa, essa sinopse aqui está muito resumida, essa parte não entendi direito. Essa questão de medida provisória, não entendi direito. Vou pegar o livro do Lenza e olho, só essa parte. Não vou ler o capítulo todo do Poder Executivo, não vou, né? E aí tem o material, gente, tem duas diferenças. Eu até vou escrever sobre isso. Tem um material de apoio e tem um material de consulta. Manual, se vocês... Eu às vezes mostro, pessoal... Deixa eu ver. Deixa eu só mostrar aqui que eu tô de short. Tá. Eu mostro aqui, ó. Deixa eu inverter a câmera aqui. Ó, eu tenho todos esses livros aqui, ó. Todos, ó. Pedro Lenza, José Santos Carvalho Filho. Todos eu comprei. Sinopse do Maçom. Agora, todos, ó. Os dois grandes, do Tartuso, do Amorim. Todos esses livros são da época que eu estudava. Ó, Gilmar Mendes. Sendo que o que acontece é que eu não usava eles como material de apoio. Eles eram material de consulta. Às vezes eu estava com dúvida em relação a, sei lá,
Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados. Aí eu ia lá no meu livro Pacelli, aí lia só essa teoria que está dentro de teoria geral das provas. Então eu não lia nem a teoria geral, não lia, nem, obviamente não o livro inteiro, nem tanto a teoria geral das provas todas, só lia a parte de teoria da Árvore dos Frutos Envenenados. Tá certo? Então isso é muito importante, você identificar a fase de estudo, né? E aí você, continua aí, Tana, você começou, aliás, quando é que você começou a migrar um pouco para ler mais os livros? Você chegou a fazer resumo? Como é que você fazia isso? Cheguei, assim que eu comecei a estudar, eu fazia o resumo do Pedro Lins. Era assim, realmente péssimo. Aí eu demorava um ano. Tainá, o Thales entrou aí, ó. Gente, o Thales Oi, também, Thales, ex-aluno aprovado, oficial de justiça lá do TJ Pará. TJ Pará, TJ Alagoas. TJ Alagoas. E Thales é muito querido também. Foi servidor do TJ também. Era todo mundo da mesma patota. Um abraço, Thales. Continua, Tainá. Tá entrando pessoas queridas, a gente sempre fala. Então, aí, quando foi na prova do Maranhão, eu senti muito, por exemplo, essa questão que você estava falando da confiança. Quando você, por exemplo, como eu já era defensora, eu já fui com uma confiança maior. Então, apesar de eu estar estudando muito pouco, porque eu chegava em casa 8 horas da noite, porque eu tinha acabado de assumir como defensora, então eu Muito não importante. tinha tempo, eu estava trabalhando muito, eu tinha que fazer os meus modelos, eu tinha que me adaptar, eu tinha que aprender a consultar o processo do início, entender como é que funcionava o sistema daqui do Amapá. Então, foi bem demorado. Então, eu estava trabalhando muito e estudando muito pouco. Mas, assim, quando eu cheguei na oral, foi como você estava falando, o meu cargo acabou me dando a confiança para encarar essa prova oral de uma forma mais tranquila. Eu queria ir para outro estado, eu queria ir para mais perto de casa. Sim. Mas, aí também, se não conseguisse, eu já tinha realizado meu sonho. Né? Então, o próprio cargo, para os examinadores, te dá uma tranquilidade. Peso, normalmente, né? A pessoa se apresenta. Ou se não se apresentar, ele já tem a sua ficha toda lá quando vão te examinar. E aí, poxa, estamos entrevistando, estamos fazendo a questionamentos a um defensor. Então, é diferente. Tem toda uma situação que se forma para favorecer quem já tem cargo, quem já foi aprovado. Isso é realmente importante. E por exemplo, até na prova oral mesmo, quando eu ia dar um exemplo, eu não dava o exemplo do livro, eu dava um exemplo de um assistido meu, que foi na minha sala, eu conversei com ele. Então, assim, é uma coisa bem mais viva, né? É uma coisa bem mais prática mesmo. Com certeza. Eu lembro que na minha prova oral do MPF, eu tinha sido técnico do MPU, né? E trabalhava, eu na época fui assessor, quando eu era técnico do MPU, fui assessor do procurador. Então eu sabia os casos a maioria dos casos práticos, né? Todo senador que eu chegava, os que puxavam assunto, né? Tinha uns que puxavam assunto, outros que não. Aí o que é que você faz? Eu sou oficial de justiça, mas eu já fui técnico do MPU, trabalhei no CAO e tal. Sempre eu jogava a informação. Por quê? Porque aí um ou outro perguntava: e aí, que é que mexia mais lá? Tinha muita improbidade, tinha muita estelionato previdenciário e tal. Então, o pessoal da prova oral, ele já lhe via com outros olhos. Isso é importante, até uma dica para quem estiver perto de prova oral aí. Assim, eu estudei melhor, por exemplo, eu acho que eu aproveitei melhor meu tempo quando eu estava trabalhando do que quando eu não estava, entendeu? Muito bom essa parte, muito bom. Quanto tempo tu estudava por dia lá, de estudo mesmo, lá para a prova do Maranhão? Do Maranhão eu estudava muito pouco, assim, eu não tinha muito tempo, eu estudava, 3 horas. E final de semana, eu realmente estudava até onde eu conseguisse mesmo, sabe? Entendi. Porque começa a bater também. Eu lembro que na época da minha prova oral, eu tava uma pessoa que muito antissocial total. Quando o pessoal, a barba, eu cultivo a barba grande, mas a barba toda mal feita, cabelo enorme, passei 3 meses sem cortar, porque eu tava tão concentrado, gente, isso aí vai acontecer com vocês. No caso do MPF, era o concurso da minha vida. Eu não queria outro. A Tainá, sei lá, talvez surgisse com o DPA Alagoas, quando surgir de novo. Vai ser o concurso da vida dela e ela vai focar muito. Mas no caso do MPF, era o da minha. Então eu digo, caraca, eu tô muito perto, bicho. Eu tô muito perto. Eu não quero deixar de passar porque eu fui relapso com alguma coisa.
Com Não quero. certeza. Eu podia deixar de passar por falta de conhecimento, por alguma coisa, por não ter, sei lá, um examinador ter implicado, mas por tempo não gasto, eu não queria deixar de passar. E isso é diferente quando você, à medida que você avança nas fases. Se o cara tá 20, 30 questões do corte, não tem sentido ele estudar 12 horas por dia, porque ele não vai aguentar aquele ritmo. Ele não vai aguentar aquele ritmo por, sei lá, 1, 2, 3 meses. Na minha prova oral, faltava 1 mês e meio e eu fiquei em social nesse período. Com Nesse certeza. período, mas nos outros não. Nos outros você continua. A sua vida não para por causa do concurso público. Né, É como você falou, quando eu comecei, eu estudava muitas horas, só que era totalmente errado. Depois do tempo, quando você já está sabendo estudar, aí vale a pena dar uma investida mais na quantidade de horas, assim, na minha visão, entendeu? Tanto que quando eu aprendi, eu achei estudar mais, eu estudava com mais facilidade, mais horas. Tipo, vamos dizer, se eu pegasse o sábado, eu estudava no Exatamente. final de semana todo. É mais ou menos, ó. Com Pense mais mais ou facilidade. menos. A analogia, eu acho uma analogia interessante. Pensa num lenhador que está começando a cortar a árvore, tá? Aí ele gasta muito tempo para cortar a árvore, porque ele não sabe cortar. Ele gasta muito tempo, não afia o machado, não faz nada. E aí ele ganha por árvore, tá? O que é mais inteligente? Ele não gastar tanto tempo ali no começo, porque ele vai demorar muito. Por mais que ele trabalhe, ele vai demorar muito. Muito esforço despendido para pouco resultado. É mais inteligente ele gastar mais tempo nesse momento ou no momento que ele já entendeu como funcionam as coisas, sabe onde bater na árvore para derrubar ela mais rápido e, consequentemente, vai derrubar mais árvores e ganhar mais dinheiro. É óbvio que é o segundo momento. Se ele gastar muito tempo no primeiro momento, se ele se esforçar muito, ele não vai ter saúde suficiente para gastar o tempo na outra. Ou seja, ele vai fazer com que, aliás, ele vai aproveitar mal o tempo dele, consequentemente não vai ganhar tanto dinheiro. Então, nos estudos para concurso, o estudo de concurso ele tem que ser, eu sempre usava essa analogia, inclusive quando a Iná eu sei, ele tem que ser assim, comece com menos, e à medida que a prova for se aproximando, você aumenta o ritmo. Não somente você já vai estar sabendo estudar melhor, ou seja, já vai saber onde focar mais aquele tempo, como também, quanto mais perto da prova você estuda, mais fresco fica na sua mente aquilo ali. Consequentemente, você lembra mais. Consequentemente, você acerta mais. Todo mundo já teve aquela fase que deu uma surtada, né? Você estuda muito, 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 fica meio obcecado, não faz mais nada. Até a unha você deixa pra fazer depois da prova. Acontece, mas tipo, tem que ter consciência de que tem que ser com qualidade. No começo, assim, quando você ainda tá pegando o método, não vale muito a pena. Porque você vai até tentar estudar, mas se tiver errado, não vai adiantar muito, digamos, né? Como eu fazia. Exatamente. Você tem que. As pessoas elas, hoje não querem gastar muito tempo com elaboração de estratégia, que eu sempre bato na tecla. Eu demorava uma semana, às vezes, quando saía um edital, sei lá, 4, 5 dias, só para planejar o que eu ia estudar até a prova. Eu não anotava, tenho que estudar isso, esse dia, eu falava, não, eu tenho que estudar esses conteúdos aqui, por quê? Porque eles são muito cobrados na prova, segundo dessa banca, pesquisava tudo, pesquisava o conhecimento que era exigido naquilo ali, se era lei seca, se era doutrina, se era jurisprudência, iria estudar de acordo com o que é importante. O Thales está pedindo para te falar do segredo do Vai-de-Meco, Tânia. Eu já mostrei, Thales, ele tá aqui, ó. O segredo é esse Vai-de-Meco glorioso aí, né? O Thales ria porque dizia que ele era preto, a folha não era branca, mas já era preta a folhinha dele aqui, ó. Eita, nossa senhora, nossa. Mas o importante é dar certo. O importante é dar certo. Então, o Lucas aqui, Tainá, pediu para falar de formas de revisão utilizadas. Fala das que você utilizou, que aí depois eu dou umas pinceladas. Certo. Então, eu nunca consegui fazer aquele método 24 horas, 72, um mês. Aquilo nunca funcionou para mim, porque eu sou uma pessoa desorganizada. Entendeu? E se eu visse que inclusive, na entrevista eu já contei, você não vai fazer isso daí. Não se faz isso. Tipo, esse negócio de 24, 72 que o pessoal geralmente fazia, eu odiava, eu me desesperava. Eu tava aqui toda empolgada para começar direitos humanos, quando eu vim aqui revisar administrativo, me dava logo um desânimo. Não dava. Uhum. Como eu peguei uma época no meu estudo para concurso, que foi 2018, 2019, que tinha muita prova de defensoria,
A minha revisão era por prova. Tipo, eu estudava ali o edital 1 mês e meio, e aí eu estudava aquele assunto, mas assim, eu deixava 15 dias, isso aqui eu acho que foi imprescindível, assim, pra eu passar. Os últimos 15 dias, eu estudava todo o assunto, assim, meio que rápido, entendeu? Como eu estudava pelo meu Pelo Vademecum, Vademecum? Sim, então, que é como tudo o meu anotado, né? Vademecum é porque o meu Interessante. Vademecum é Interessante. comentado por mim, entendeu? Aí eu Sim. acabava estudando só a letra de lei, eu estudava a letra de É lei. como se fosse um resumo seu. É um resumo seu que você colocou ali que tem as letras de lei. Perfeito, muito bom. Pronto, e eu lia, vamos dizer, a revisão do dizer o direito daquela prova. Eu não lia tudo do dizer o direito, mas aí eu lia, tipo, todo o conteúdo programático pelo meu Pelo Vademecum, Vademecum. porque assim, qualquer questão que caísse na prova, no domingo, eu tinha lido ou há uma semana ou há 15 dias. Eu tinha lido Perfeito. nesses 15 dias. Então, minha revisão foi assim. Não era nada de 48 horas, nada disso. Nunca fiz método de revisão. Bom, muito bom. Isso daí, a única revisão, com o nome revisão mesmo, que eu acho interessante fazer, é essa revisão de 15 dias, uma semana, 15 dias, mas que é o que eu chamo de estudo de véspera, tá? Essas retas finais malucas que o pessoal. O pessoal. Aqui tá a memória fresca, a sua memória é recente. Essas retas finais malucas que aquela os memória cursinhos fazem. você lembra do Vademecum, você lembra do seu resumo, você lembra, Exatamente. aquela informação estava de amarelo, ali no finalzinho Memória da prova, visual. tem uma semana. Você lembra e marca e acerta. Né? Muito bom. É diferente, gente. Por isso que eu também bato na tecla de que reta final, que as retas finais de curso de 3 meses, não é reta final. Não é reta final. Reta final é 2 semanas, no máximo, estourando, tá? Aí o cara faz reta final de 3 meses, coloca 10 mil páginas para você ler. Isso não é revisão nunca, gente. Não é revisão nunca. Parem com isso, tá? A revisão é essa. E a Tainá não falou, mas também é a maneira de revisar as questões. As questões são a melhor maneira de revisar. Toda vez que você faz questões, você está revisando algum conteúdo. Está revisando algum conteúdo que você viu há certo tempo ou então há muito tempo. Você está revisando de alguma maneira. Então, parem para. Essa dica é muito importante dela. Reta final, a revisão de versos, 2 semanas no máximo, estourando. E aí, quanto mais conteúdo você consegue ver, melhor. Eu não tinha a tática dela, essa tática é muito boa, mas como eu falei, eu não gostava de riscar o Vademecum, né? Aí o que é que eu fazia? Toda questão que eu errava durante o meu estudo regular, só as que eu errava. Eu não grifava nada no Vademecum. Eu já tinha uma maneira diferente, mas vocês verem, as duas deram certo. Eu não grifava nada no Vademecum quando eu estava lendo ele, nada. Quando é que eu grifava o Vademecum? Quando eu fazia questão todo dia. Então, eu ia lá na questão, aí eu errava a questão. O conhecimento que me faltava para acertar aquela questão, que fez eu errar aquela questão, eu ia lá no Vademecum e grifava só aquilo ali, só o que faltou, tá? E aí, o que acontece? Quando eu ia revisar, fazer essa revisão diversa, tipo que a Tainá fazia, quando eu manuseava o Vademecum, estava grifado somente aqueles assuntos que eu tinha errado questões, ou seja, que não estavam tão bem fixados na minha memória porque eu tinha errado a questão. E na doutrina, nos resumos, era a mesma coisa. Eu não tinha quase nada grifado, só grifava o que me fazia errar, tá bom? E aí eu revisar de forma bem mais rápida, como a Tainá, e além disso eu também complementava com questões. Então era assim minha revisão e funcionava também. E outra muito coisa bem. que eu usava também são essas fichinhas aqui. Por exemplo, Flashcard. Porque eu tinha essa mania de ficar falando que eu só sabia estudar se fosse por resumo. Tipo, era um dos meus tabus também. Ah, não, eu só sei estudar se for por resumo. Se não for fazer resumo, eu nem estudo. Eu era assim. Depois eu vi que eu tava perdendo muito tempo. E aí, no final, assim, na época que eu já tava passando, foi a época que eu tava usando isso aqui. Então, uma doutrina, uma coisinha que é meio chata de decorar, é uma doutrina, é um negócio que eu preciso revisar um conceito, uma classificação. Eu botava aqui só o conceito bem seco, bem básico. No máximo, o conceito de um exemplo. Pra eu só bater o olho e falar, pronto, agora eu vou... Importante ressaltar, isso que a Tainá falou, muito bom também, sendo que olha a fase que ela estava fazendo isso, pessoal. Para onde o pessoal quer começar a fazer isso, começou a estudar e começa a fazer isso. Não é assim. Não é assim. Ela já sabia o que ia anotar, o que queria anotar, o que caía em prova, o que errava. Agora, se você for começar a estudar agora e começar a fazer isso agora, você não vai saber.
Você não vai saber, vai estar perdendo tempo, porque você está escrevendo coisas que você nem sabe se vai ser cobrado. E, consequentemente, vai estar aproveitando mal o seu tempo. Faça essas outras coisas, mas só nos momentos que você realmente sabe que vai dar certo. Com certeza. E é bom conhecer a banca também. Por exemplo, tem coisa que você não vai revisar em CESP de jeito nenhum. Você não vai nem tocar. E tem coisa que você também não vai tocar quando for FCC. Então, assim, com a experiência, você vai fazendo uma seleção mais adequada, entendeu? Uma seleção mais inteligente, digamos. Você vai olhar, isso aqui eu não vou poder ajudar porque não vai cair. Por exemplo, o FCC é muito rigoroso em direitos humanos. CESP não, CESP é um beabá em direitos humanos. Falando de defensoria. Mas é assim no geral. A FCC é bem mais pesada de cair caso internacional e tudo mais. Exatamente. Eu comprei o livro do Caio Paz para estudar os casos internacionais e o do André Ramos para estudar doutrina, porque era um negócio assim, bem difícil mesmo. Ótimo. Me diz uma coisa, em relação a cursinho, você fez algum? Eu fiz ciclos. E fiz também Ouse Saber. E fiz. Pode falar. Aqui não tem estudo da defensoria. Fiz Adalberto. Fiz eu não sou cursinho. Não sou cursinho. Tá, não sou cursinho. Coach. Nem coach. Não, coach não, por favor. Não, gente, eu faço acompanhamento de estudos. Somente isso. Tá, acompanhamento de estudos. Beleza. Aí eu fiz estudos da defensoria. Me diz uma coisa, o que você... o pessoal é acostumado a ver eu falando mal de cursinho, né? Eu vi falando mal de cursinho. Sendo que para demonstrar que não é pegar no pé, eu queria que você, sem citar os nomes, tá? O que é de cada um. Você fez quase todos disponíveis, né? Tem até hoje. Então, o que você achou melhor e o que você achou pior nesses cursinhos, sem citar nomes? Então, O que é que você acha? eu gostei muito. Eram videoaulas ou só textos? Eu nunca assisti videoaula. Não gosto de videoaula. Pontos. Ótimo. Videoaulas, olha, gente. Risquem videoaulas, pessoal. Sério mesmo. Videoaulas, risquem. Não precisa de videoaula. Quase todo mundo que eu falo nunca assistiu videoaula. Nunca. Sério mesmo, gente. Eu entrevistei semana passada. Eu entrevistei uma porrada de gente, sério. Eu acho que umas 10, 12 pessoas. Quem era aprovado, quem já era concursado, não via videoaula. Nunca viu. Não é questão de ter visto e depois ter... Não, nunca viram. E os que estavam estudando viam videoaula. O Thales estava abacalhando a live. Thales, peraí, Thales. Calma aí, né, bicho? Eu vou te expulsar, eu te bloqueio, viu? Então, gente, cuidado, tá? Videoaula é um problema, sério em relação a tempo. O tempo é o bem mais importante do concurseiro. É como você gasta o seu tempo é que vai ser determinante. E não é somente o tempo de estudo por dia. É o tempo até a sua aprovação. A videoaula fatalmente vai te atrasar. Aí o pessoal vem, mas eu gosto tanto de videoaula, eu acho tão legal videoaula. Gente, não é achar legal, é ser eficiente. Aprenda a se adaptar estudando de outras maneiras. A videoaula pode ser boa, sendo que o tempo gasto nela, se você pegar um material resumido, você vai aprender a mesma coisa de uma maneira bem mais rápida, tá? É mais ou menos essa lógica. Então, eu ainda nunca vi o videoaula. Futura magistrada está aqui falando que vai tentar se adaptar. Eu acho que é muito isso, entendeu? Como eu falei, eu comecei de um jeito e terminei de outro totalmente diferente e eu paguei a língua. Eu paguei a língua mesmo, com força. Tudo que eu falei que eu não gostava de fazer, no final eu estava fazendo. Tudo que eu falei que eu gostava, eu não fazia mais. Então, é com base nos testes diários, nas provas que você vai reprovando, que você vai vendo, vou mudar isso, vai ajustando. Exatamente. O estudo para concurso ele é pragmático, ele não é o fim em si mesmo, é uma coisa que eu bato muito na tecla. O fim em si mesmo é assim, eu fiz tudo bonitinho, eu gosto de estudar, fiz tudo fiz todo aquele curso, fiz tudo direitinho, vou passar. Quem disse? Quem disse? Não vai, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que vai fazer você passar é você verificar, continuamente verificar a sua evolução e saber o que está dando certo e o que não está dando. Normalmente, videoaula não dá, galera. Normalmente, videoaula não dá. Por causa dessa questão do tempo.
É muita coisa para ver, muita coisa para ver, e você vai esquecer as coisas, tá? Mas já livros, pessoal diz que eu critico livros, eu não critico o livro. Eu só acho que em algumas depende da fase que você está de estudo e depende também do livro que for. Por exemplo, um manual de direito ambiental, eu nunca vou indicar para um aluno meu, porque ambiental nunca vai ser matéria principal numa prova de concurso público. Nunca. Aí as pessoas pegam um manual de ambiental para ler. Não tem sentido, tá? Mas depende muito da sua fase de estudo, depende da identificação das deficiências. Tainá, quais eram as suas deficiências que tu identificou, assim, que tu viu que tu precisava estudar mais antes das provas? Então, eu tinha um problema. Ou ficava variando, ou ficava variando. Eu acho que eu ficava variando. Porque normalmente a pessoa estuda de um jeito, aí vem a prova, ela vai mal numa matéria. Aí ela, poxa, eu tô mal nessa matéria. Aí estuda essa matéria. Aí na outra ela vai bem e, consequentemente, cai um pouquinho em outra. E ela fica assim. Mas o mais importante é você saber o porquê você se deu mal. A Tainá falou que ela analisava todas as provas, né, Tainá? Toda a prova tu analisava. Isso é muito importante, pessoal. Muito uma coisa importante que quando eu comecei a fazer, por exemplo, teve a primeira prova que eu fiz. Eu reprovei, eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu peguei a prova e falei, nunca mais eu quero olhar para essa prova. Joguei a prova no lixo. Péssimo, de verdade, não pode. eu fiz isso. E, tipo, hoje em dia eu tenho certeza que eu só consegui passar porque todo erro que eu tive em cada prova que eu reprovei, eu fui lá e revisei. Por que eu errei isso? Por que eu não decorei essa parte? Por que eu errei essa súmula? Por que eu tô errando súmula? Vou lá, muito pego bom. e, tipo... Eu acho você não que pode, foi uma... Você não pode pegar a derrota, a gente não pode pegar a derrota e fazer dela, tipo, uma outra derrota, entendeu? Não pode pegar a prova e jogar no lixo, porque você vai estar jogando no lixo uma oportunidade de você aprender aquilo que você errou. Exatamente. Tem um post que eu fiz que é justamente... O nome do post eu vou ver se eu coloco depois. Não jogue sua reprovação no lixo. É exatamente isso. Exatamente. O nome do post é esse. Não jogue sua reprovação no lixo. Mas ainda sobre isso, eu ia falar uma coisa e esqueci. Continuo falando aí, Tainá. Lembrei. A Tainá, no começo, eu tenho os e-mails, ela não gostava de corrigir os simulados. Ela ia mal no simulado, Tainá, não gostava. E eu falava, Tainá, tem que corrigir integralmente o simulado. Integralmente, até as questões que tu acertou no chute, tu tem que corrigir ela toda para saber o porquê tu acertou e o porquê os outros estão errados. Tem que saber isso, galera. Tem que saber. É muito importante revisar a prova, assim. Também era um tabu na minha vida. Eu odiava. Até se fosse simulado, eu vi. Eu já errei mesmo, não quero olhar isso mais não. Ficava estressada, ficava triste. Só que, pelo amor de Deus, fique triste um dia, 2, depois pegue a prova do lixo e corrija. Exatamente. Na mentoria, a gente está colocando... todas as mentorias, ao final da semana 12, tem o simulado. E aí, na semana 3, a pessoa tem uma semana para corrigir o simulado integralmente. Integralmente. Tem uma semana. Enquanto tem gente que não gasta uma hora, você vai ter uma semana para você corrigir item por item da questão. Eu dou as dicas lá de como fazer para você conseguir identificar a deficiência, que é muito importante, e complementar o seu estudo de acordo com a sua realidade. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo.